Fala comigo! Hoje um dia mais do que especial para mim. Para mim é uma honra mesmo. Ele que pode-se dizer, não nasceu aqui, mas é filho de Maracaju, que hoje é cidadão maracajuense, tem um título, tem uma história com a nossa cidade de Maracaju, como prefeito, deputado estadual, deputado federal, foi candidato a prefeito de Campo Grande, governador por 2 vezes no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Quero te agradecer pela presença, nosso eterno governador Reinaldo Azambuja. Ontem eu até falando com o Ed, brincando com ele, falei assim, amanhã eu vou entrevistar o melhor governador do estado de Mato Grosso do Sul que passou e transformou realmente esse estado. Seja bem-vindo. Olha, primeiro, Robert, agradecer essa oportunidade. Faz dias que é para mim estar aqui no Fala Comigo, né? Esse podcast. É uma alegria estar aqui com você e principalmente estar aqui em Maracaju, né? Acho que você falou rapidamente aí, em poucas palavras, uma história. Tem campograndense de nascimento, mas maracajuense pela adoção, pelo carinho, pela vida, né? Eu vivi minha infância aqui, eu me lembro ali era Grupo Escolar João Pedro Fernandes. Então eu ali estudei, ali a gente jogava futebol, ali a gente brincava. Maracaju naquela época não tinha nenhuma rua asfaltada, eu me lembro claramente ali na Antônio José Ferreira, na 11 de junho. Quando começou a primeira obra, a gente brincava no buraco ali da drenagem naquela azul, porque ali no trecho da 11 de junho deu muita pedra, então teve que fazer esse programa. Eu era menino naquela época. Depois de uma trajetória de terminar aqui o ensino fundamental, fui a Campo Grande fazer o ensino médio, entrei na faculdade lá de administração e aí por uma questão de saúde do meu pai retornei a Maracaju e aí começou toda essa trajetória, né? Em 1996, um desafio na prefeitura, primeiro mandato, fui eleito prefeito da cidade pelo reconhecimento da população e um trabalho realizado com muita tranquilidade, 8 anos de mandato, transformou a cidade. E aí essa trajetória que você contou, deputado estadual mais votado, sempre com apoio maciço em Maracaju, em 2010 deputado federal, com mais de 121 mil votos à época, também com a votação expressiva. E aí veio aquele grande desafio em 2014, governo do estado, desafio, né, mas ganhei as eleições em 14 e em 8 anos eu acho que a gente fez assim, uma transformação. Nós pegamos o estado num momento muito difícil, mas governamos com austeridade, com programas, com desafio, com foco, e Mato Grosso do Sul hoje se transformou, talvez, acho que o estado que mais cresce no Brasil. Hoje, sem sombra de dúvida, é o maior PIB, o maior crescimento, uma das menores taxas de pobreza. Então isso tudo reflete na cabeça, né? Porque o início foi aqui, né? O começo de tudo foi na nossa Maracaju e eu fico muito grato de ter essa oportunidade aqui no seu podcast. Quando a gente vê você falando de Maracaju, a gente vê esse brilho no seu olhar, porque realmente a gente sabe de toda essa história e essa identificação que você tem com Maracaju. Mas a gente, antes de entrar nesse âmbito da política e tudo mais, eu acho que muita gente não faz nem ideia quem que é o Reinaldo. Porque o Reinaldo hoje tem uma grande trajetória como político, uma grande liderança a nível de estado e a nível nacional inclusive, onde realmente esse legado ninguém vai tirar, entendeu? Eu acho que vai ser difícil alguém suceder tudo isso e essa construção que você fez em toda essa trajetória política. Mas quem que é esse Reinaldo Azambuja fora da política? Você conta essa história de vivência de Maracaju, de amor por essa terra aqui que você tem. Se puder contar um pouquinho dessa história para nós. Olha, Robert, o Reinaldo é essa pessoa que você conheceu há muito tempo, tua família, teu pai, né? Ali a imagem do Anísio ali e a lembrança volta na cabeça da gente, tenho certeza, para mim e para você que é filho, né? Assim como hoje eu postei cedo, né? No dia da saudade, a imagem do meu casamento e meu pai ao lado. Então isso realmente, o Reinaldo é uma pessoa. Eu parei agora ali na rua Joaquim Ferreira de Azambuja, que é o nome do meu avô, inclusive.
na esquina ali estavam aquelas meninas que fazem a varreção, a limpeza ali das vias públicas. Bairro Feliz. Isso, Bairro Feliz. E estava todo aquele grupo de pessoas ali. E aí, vamos tirar uma fotografia. Pessoas que lembram da época do Reinaldo prefeito, né? Eu tive uma infância muito feliz aqui com a minha família, com os amigos que a gente construiu. E a política é uma consequência na vida da gente, profissão, porque é missão. É uma missão em 96, um desafio ganhar as eleições. E governar, eu acho que com aquilo que você falou aí no início, muita austeridade, planejamento, organização, focar naquilo que é prioritário. Maracaju era a 12ª economia, de repente em 8 anos se transforma na 5ª economia, cresceu, desenvolveu, qualificação, formação profissional, avanços importantes, né? E o Reinaldo nunca deixou de ser essa pessoa que você está aqui, tomando tereré junto, né? Conversando um pouquinho. E é o desafio que a gente tem no dia a dia. Eu acabei de sair ali da minha propriedade, que é centenária. Em 1878, teve um senhor que chama Antônio José Ferreira, teve coragem de sair de Minas Gerais, pós-guerra do Paraguai, porque na época o Paraguai tomou toda a região aqui, e Dom Pedro II resolveu interiorizar, vender as terras da União para ocupar essa fronteira do Brasil. E meu bisavô topou o desafio, pôs a família num carro de boi, porque na época não tinha veículo, carro de boi, saiu de Minas e veio percorrendo esse mundão aí, até chegar em Maracaju, constituiu aqui, comprou as áreas na época do governo, ainda da época da Dom Pedro II, e constituiu família, com outros pioneiros que vieram também. Nós tivemos ali famílias pioneiras que vieram para cá e ocuparam esse território. Então, assim, a gente tem uma história, né, que eu falei, a história da família, da coragem dessas pessoas, de você valorizar isso. Imagina naquela época, meu avô, que eu falei para você, o Joaquim Ferreira de Azambuja, que tinha um apelido de Quinzinho, nasceu na estrada, com uma parteira, dentro de um carro de boi. Então a gente rememora essas histórias, e hoje você vê a facilidade, né? Eu mesmo construí 1.300 quilômetros de novas rodovias, asfalto. Eu me lembro só que em Maracaju a gente concluiu aqui o asfalto ali, que liga ali a Água Fria ao Polaco. Nós terminamos o asfalto da Água Fria, restituímos Maracaju, Cidrolândia, Campo Grande. Aí o asfalto da Picadinha que eu fiz até a Ponte do Santa Maria, o Eduardo Riga agora está concluindo até a placa do Abadio. O que é isso? É interiorizar desenvolvimento, é trazer progresso, as melhorias, os investimentos. Mas essa história, né, Robert, é que eu digo da família, né? Você imagina a coragem, você sair lá de Minas Gerais, que você tinha uma propriedade, vender tudo e topar o desafio que na época, né, o príncipe regente, Dom Pedro II, queria ocupar, porque o Paraguai tomou tudo isso aqui. Essa área aqui acabou se tornando a guerra. Então, assim, a gente vê, isso chama pioneirismo, né? Essas pessoas que acreditaram no Brasil, que vieram ocupar. E aí veio essa família dos sulistas, né? Gaúchos, paranaenses, catarinenses, os holandeses, os alemães. Na época tinha os russos também aqui, os franceses, assim, trouxeram o quê? Progresso, tecnologia, desenvolvimento, e integrou com a família de Maracaju, e esse ganho foi muito importante. Eu acho que essa vinda dessas pessoas ajudou muito no progresso da cidade. Maracaju hoje é o 10º município mais produtor do Brasil, né? Nós ocupamos o espaço, mesmo numa atividade de risco, né? Porque a agricultura, agora mesmo, seca extrema, perda de safra, juro alto, uma equação de crédito difícil, restrição pelos bancos do crédito, exigência de muita garantia. Então, assim, mudou muito esse perfil. Mas a gente vê a pujança, a importância e as lembranças, né, de uma época de infância. Eu me lembro, na varanda ali da Taquara do Sul, meu avô, Joaquim Ferreira de Azambuja, cascando laranja. Ele tinha uma habilidade de cascar uma laranja, ele cascava ela inteirinha com canivete,
sem arrebentar a casca. Era uma fininha assim, eu me lembro, parecia aquela laranja que você tirava numa máquina, né? Então eu me lembro dessas histórias, ele contando a história do pai, da família, então eu acho assim, Reinaldo é essa pessoa que nunca vai fugir das origens, eu nunca vou esquecer da importância da família, a importância dos amigos que você constitui, né, na vida pública e mesmo na área privada, e principalmente o carinho por Maracaju, né? Eu tenho ressaltado em todas as coisas a oportunidade que Maracaju sempre me deu e que isso eu nunca vou esquecer. Isso a gente leva para a vida, para a eternidade, né? Pelo carinho das pessoas e pela amizade com que a gente construiu. Agora mesmo foi um exemplo, eu te falei ali no sinaleiro, ali na esquina da Joaquim Ferreira de Azambuja, todas aquelas mulheres ali que estavam fazendo parte do bairro Feliz ali, quero uma foto, quero conversar, quero trocar. Então esse é o carinho das pessoas, eu acho que é o combustível, né, que move todos nós para a gente ter um bom propósito, de sempre ter um olhar pela nossa cidade, pelo Mato Grosso do Sul, mas nunca também esquecendo que o Brasil também é um país maravilhoso e precisa das nossas ações em defesa do desenvolvimento e das oportunidades. Eu me recordo que quando o senhor prefeito, foi o ano que eu até passei no concurso da prefeitura, e pensa num madrugador. Era um cara que chegava cedo na prefeitura, sempre tinha aquela percepção e aquele olhar realmente de gestão para ter uma real noção do que estava acontecendo em todas as áreas da prefeitura ali. E lembro também que isso foi um grande diferencial também para Maracaju na época, que Maracaju era a cidade que mais empreiteco tinha. Isso fez com que realmente o nosso comércio, nossa economia se desenvolvesse e aí viesse esse lado para a tecnologia que fez Maracaju crescesse dessa maneira. Esse olhar, essa percepção que você teve na época como prefeito, eu vejo quando você implantou no governo aquele plano de contrato de gestão, fez com que realmente a gente pudesse ver um governo com uma figura mais da iniciativa privada, aquele negócio de realmente fazer bem uso do dinheiro público para que ele fosse entregue de forma mais responsável para a população. Olha, Robert, a carga tributária nossa brasileira é altíssima. Todo cidadão, você mesmo, todos nós, você que está nos assistindo, paga uma carga tributária altíssima. Tudo que você compra tem imposto embutido. Agora vai ter uma mudança aí, nova questão no consumo, que nós vamos poder falar nisso mais para frente, mas assim, eu não acredito em gestão sem planejamento, eu não acredito nisso. A questão de acordar cedo é o relógio biológico. Não quer dizer que a pessoa que acorda mais tarde não seja também uma pessoa trabalhadora que faz. Mas eu sempre acordei cedo, chegava cedo na prefeitura, você lembra. Primeira coisa, ligava para os secretários, perguntava como estava aí nas ações, e funcionou bem. Acho que a gente teve um foco, um planejamento, uma organização, e Maracaju cresceu, a cidade se desenvolveu naquele período em que eu tive a oportunidade de governar. Indo ao Estado, lá em 2015, o Estado numa situação falimentar, vamos dizer assim, falido, sem perspectiva. As primeiras reuniões nossas, e eu me lembro, eu tomei posse 1º de janeiro de 2015, dia 2 eu fiz uma reunião com todo o secretariado e falei para eles claramente: nós vamos precisar diminuir o tamanho da máquina pública, nós vamos precisar levar eficiência para o serviço público para poder atender os grandes desafios que a população do Mato Grosso do Sul. Nós tínhamos problemas seríssimos ali, endividamento alto, a receita estava caindo. Nós entramos no governo em 2015 com a recessão do Dilma II, não sei se você lembra disso, foi a pior recessão 2015 e 2016 da história do Brasil como país, e ali a gente enfrentou, diminuiu o tamanho da máquina pública, 17 secretarias, diminuiu para 11, e estabelecer contrato de gestão. O que é contrato de gestão? Você é secretário, fulano é secretário, fulano é secretária do Mato Grosso do Sul. Tinha meta para ser cumprida. Eu estabeleci as metas por cada pasta e eu cobrava através do contrato de gestão, fazendo o acompanhamento. Eu tinha uma equipe que monitorava isso, para você ter um foco daquilo que você tinha que entregar ao Mato Grosso do Sul, às pessoas do estado. E funcionou bem.
MS Mais Seguro, obra inacabada zero. O Eduardo Riedel, na época secretário de governo, capitaneou os contratos de gestão, cobrava da assistência social, nós temos pessoas em vulnerabilidade social, o que vem? Veio Mais Social, programa de transferência de renda, o Energia Social, que é pagar energia elétrica, aí veio o Ilumina Pantanal, aí veio outras coisas que deram o quê? Um lastro para as famílias em situação de vulnerabilidade. Infraestrutura, precisava fazer uma remodelagem das rodovias do Mato Grosso do Sul, organizar melhor isso, organizar a terceirização para as estradas estaduais. Então tudo isso fez parte de contrato de gestão, planejamento, organização, melhoria. Então, e funciona bem em todo lugar. Até hoje o Riedel continua com isso. Então assim, é você ter foco e organizar as prioridades. Organizar as prioridades é cobrar as prioridades. Então o contrato de gestão é uma cobrança em todas as áreas daquilo que você, como gestor, estabeleceu como prioridade no seu mandato. Saber para onde quer ir. Porque se você administrar com a demanda, vamos dizer assim, eu sou prefeito, todo dia tem uma demanda, é um pedido, é uma obra, é um investimento, é alguma coisa. Então você não pode administrar uma cidade ou um estado pela demanda, você tem que administrar pelas prioridades. Você tinha noção das prioridades das pessoas, por todas as questões, setor industrial, trabalhadores, comunidades indígenas, quilombolas, assentamentos. Por isso que veio o PROACIM, Programa de Apoio às Comunidades Indígenas. Por isso que veio o apoio a todos os assentamentos. Já tem o assentamento, o que você tem que criar nele? Renda. O que é renda? Produção, produzir, ter equipamento, ter calcário, correção de solo, porque senão não produz. A terra fraca não tem condição de produzir. Então tudo isso foi pensado e junto com isso, escola em tempo integral, na educação, as melhorias das escolas. Aqui mesmo nós fizemos Constantino, construímos o novo militar, a escola cívico-militar, Cambaraí, todas passaram por uma remodelagem, reestrutura física, melhoria, mas veio o que? Escola em tempo integral. É o aluno permanecendo mais tempo na escola para melhorar o que? O aprendizado. Você muda a metodologia educacional. Hoje, na época não tinha nenhuma escola, quando eu tomei posse em 2015, não tinha nenhuma escola em tempo integral. Hoje, nós temos 62% das escolas em tempo integral. Isso muda, né? O Lima, por exemplo, virou uma escola cívico-militar, mais disciplina, mais organização. Então, eu vejo assim, e na área da saúde, como tinha um represamento de cirurgias e de exames, veio a caravana da saúde. Foram 250 mil atendimentos na caravana. Nós fizemos mais de 80 mil cirurgias. Nós fizemos mais de 180 mil exames. Tomografia, ressonância, ultrassom, raio-x. Então isso mudou, né? Desafogou um pouco aquele momento ali que veio do passivo que nós herdamos. Então eu acho que assim, foco, planejamento, organização faz bem em qualquer gestão. E é isso que levou tanto Maracaju, quando a gente governou, como Mato Grosso do Sul, como um estado moderno, um estado que tem pujança econômica e que devolve para a população os investimentos dos tributos os impostos que vocês pagam. Eu lembro que uma das maiores reclamações que nós tínhamos na época, eu peguei os 2 últimos anos do ex-governador André como vereador. E uma das maiores demandas que nós tínhamos era a segurança. E eu me recordo de uma reunião que nós tivemos na época, que foram todos os vereadores daqui, representantes de classe, maçonaria, Rotary e tudo mais, que nós precisávamos de uma viatura nova para o Corpo de Bombeiro. E aí eu me recordo que logo que você assumiu, você veio para entregar aquelas casas do Lídia Rocha e junto veio uma viatura nova para o Corpo de Bombeiro. E com isso, não só isso, mas você realmente transformou a segurança do estado de Mato Grosso do Sul hoje sendo uma grande referência, entendeu? Desde a fronteira, a criação da força policial do campo hoje, entre outras ações, e também na valorização onde houve as promoções. Esse foi um grande desafio para a época. Olha, Robert, segurança hoje talvez deva ser a maior preocupação da população brasileira.
O Brasil está sendo tomado aí nos grandes centros pelas grandes facções criminosas e nós aqui combatemos isso. Como que se combate isso? Primeiro, investimento. Se você olhar os números, foram mais de 1,3 bilhão em valorização, qualificação, treinamento, equipamento. Hoje 4 helicópteros que dão parte da segurança, viatura nova em todo lugar. Antigamente as novas ficavam em Campo Grande, nos grandes centros, e a usada vinha para o interior. Chegava, já quebrava. O que eu fiz? Equipei a polícia militar, equipei a polícia civil, equipei a perícia, equipei a agência penitenciária com novos equipamentos. Construção de presídios. Mato Grosso do Sul tem uma grande gama de presos do tráfico. Por exemplo, aqui o tráfico acontece todo dia. Todo dia tem apreensões pelo DOF, pela Polícia Rodoviária Estadual, pela Patrulha Rural. Ontem mesmo eu cheguei de Miranda para almoçar ali em Maracaju, na propriedade nossa. O pessoal da Patrulha Rural chegou lá, visitando. Então isso é importante. Aproximou a polícia do cidadão. A função esse conceito da polícia comunitária, né? Com certeza, a qualificação dos policiais, a ascensão em promoções. Eu zerei a fila de promoções na época em que eu governei o Estado. Quando eu peguei o Estado lá em 2015, uma coisa que me tocou muito como governador foi na primeira formatura de soldado para cabo. Eu fui dar a medalha da formatura para um senhor, o senhor já de meia idade, e as lágrimas estavam escorrendo nos olhos dele assim. E aí eu perguntei, por que o senhor está chorando? Ele falou, olha governador, fazem 19 anos que eu estou esperando essa oportunidade. Porque a fila não andava, Robert. As promoções, as ascensões não andavam, estava tudo travado. Então assim, aquilo me tocou muito. E eu acho que um grande legado foi poder zerar a fila das promoções, das ascensões de carreira, qualificar a polícia, fazer concurso público, melhorar. E Mato Grosso do Sul hoje é o terceiro estado mais seguro do Brasil, mesmo sendo fronteira com Paraguai, com Bolívia. Nós não somos produtores de droga, você sabe disso. A gente é passagem de droga do Paraguai e da Bolívia para os grandes centros. Muitas apreensões, recorde nacional de apreensões de drogas, né? Pelo Departamento de Operações, pelas polícias especializadas, pela Polícia Rodoviária Estadual. Então, eu acho que isso mudou muito a concepção de segurança pública. Uma bela equipe, bons profissionais, bem treinados, enfrentando aquilo que você está vendo hoje. Crime organizado. Imagina, eu vejo no Rio de Janeiro, tem daquelas comunidades que se chamam, que a polícia não entra. Você imagina você ter um lugar que a facção criminosa toma conta. Qual que é a segurança daquele cidadão, daquele jovem, daquela criança? Ele está sendo cooptado pelo tráfico, pelas corporações do crime, e o Estado tem que combater isso. Quando o governador do Rio de Janeiro fez uma operação lá contra a bandidagem, alguns elogiaram, outros criticaram, mas isso faz parte agora. A polícia tem que atuar. Você não tem que ter um território do crime dentro do seu Estado. Essa é a função de Estado, da segurança ao cidadão de bem, a pessoa para poder andar nas rodovias com tranquilidade, sem ser assaltado, sem ter problema. Então, eu acho que o grande legado no Mato Grosso do Sul foi ser assim, treinar uma polícia para ter ostensividade em defesa do cidadão de bem. Bandido é bandido, cidadão de bem é aquele que nós temos que proteger e prender o bandido para ele não ficar solto incomodando as pessoas de bem. Eu acho que isso funcionou bem no Mato Grosso do Sul e hoje nós temos grandes resultados na segurança pública, talvez como um dos estados mais seguros do Brasil. Quando você falou da Caravana da Saúde, me vem também os investimentos que você fez na questão da regionalização, onde você criou novas regiões. Por exemplo, temos aí o hospital lá de Três Lagoas, o hospital agora em Dourados, entre outros investimentos que realmente desafogou a nossa capital, que era aquela situação caótica e que realmente hoje a gente vê hoje a saúde ainda passando dificuldade, mas não é por conta às vezes até de investimento do Estado, mas realmente ver essa transformação que houve na saúde. Olha, Robert, regionalização da saúde, o que é isso? É os hospitais de média e alta complexidade. A atenção básica
E o básico é feito na localidade. Aqui eu posso falar por Maracaju, porque nós temos um bom hospital e um belo quadro clínico de bons profissionais, que faz realmente muitas coisas, resolve aqui. Só que você tem a média e alta complexidade, que são as cirurgias mais importantes, a UTI, a cirurgia cardíaca, a questão neurológica, ortopédica. Nós temos muitas pessoas acidentadas e nós criamos uma teia, né? O que foi? Hospital Regional de Ponta Porã, Hospital do Trauma em Campo Grande, Hospital da Costa Leste em Três Lagoas, Hospital de Aquidauana. Agora a inauguração, eu deixei pronta a obra, o Ridel equipou o Hospital de Dourado, da Grande Dourado. Ele vai abranger o que? A média e alta complexidade da nossa região. A cirurgia cardiológica, neurológica, ortopédica. O básico é feito aqui em Maracaju e muito bem feito, tá? Eu quero elogiar o quadro clínico, os médicos, a diretoria ali da Sociedade Beneficente de Maracaju, que faz um belo trabalho em benefício das pessoas e o aporte que o prefeito e a prefeitura dá para uma situação de saúde. Mas assim, a regionalização funciona bem. Grande problema, quando eu comecei o governo em 2015, 82% da média e alta complexidade era feito aonde? Campo Grande. Santa Casa, regional, universitário. E isso foi diminuindo. Hoje, 30% é feito em Campo Grande só. O restante pulverizou pelo Mato Grosso do Sul. Vai para Ponta Porã, vai para Três Lagoas, agora vai para Dourados, vai para Aquidauana, hemodiálise, núcleo de apoio, melhorias. Então tudo isso é regionalização. Isso é até agora o novo hospital regional. Não sei se você viu, o Ridel fez uma PPP, vai construir uma torre ao lado do hospital regional, ali, entrada de Cidrolândia para Campo Grande, um novo hospital, reformar o antigo. Nós vamos ter vários leitos ali. Está terminando o Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer eu aportei muito recurso ali dentro como governador. Agora está terminando os últimos andares com toda uma estrutura para a área de oncologia, para tratamento do câncer. Então assim, a gente vai coisa. Ainda tem uma demanda reprimida. Eu falei bastante com o Ridel no final de semana passado. O Mais Saúde, que é o programa de cirurgias, ele vai turbinar isso para a gente fazer o que, Robert? Zerar essa fila. Tem muita gente esperando cirurgia eletiva. E o Mais Saúde funciona bem. Tem cirurgia que faz aqui, tem outra que precisa levar para fora, porque é uma especialidade um pouco maior, mas ele acaba abrangendo uma teia. Então eu acho que assim, regionalização, as campanhas de vacinação, as melhorias e a estruturação regional, com certeza dá muito resultado. E tem algo que eu não sei se está no seu radar, mas que vai ajudar muito na área de saúde, que foi a PPP do saneamento. Essa parceria público-privada, nós vamos universalizar a coleta. Olha que você imagina, daqui 3 anos, Mato Grosso do Sul vai estar universalizada a coleta de esgotamento. O que é isso? Acabou fossa. É tudo esgoto tratado, o tratado devolve para o rio sem contaminação, só que você melhora a saúde da população. Para cada R$1 que você investe em saneamento, você economiza R$2 na saúde das pessoas. Então isso é algo invisível e é chato de fazer, porque você quebra a cidade, você destrói asfalto novo, você faz valeta, faz buraco, a dona de casa fica brava com a gente, mas é algo muito importante. A hora que estiver tudo pronto e universalizado, a saúde nossa do sul mato-grossense vai melhorar. Então, duas coisas, saneamento e saúde caminhando junto para uma melhoria da qualidade de vida das pessoas do Mato Grosso do Sul. Quando você fala desse investimento da saúde, eu não posso deixar de falar do esporte. Entendeu? Porque eu sou esportista e eu sou da época que nós, para poder ir para uns jogos escolares, dormia em escola, no chão, e hoje você realmente mudou tudo isso. Onde hoje, quando tem uns jogos escolares no estado, os jovens que saem de Maracaju, eles ficam em hotel. E não só isso, criou-se realmente toda uma gama onde a gente vê conquistas, inclusive internacionais, do estado nesse investimento também que você fez pelo esporte no Mato Grosso do Sul. Eu me lembrei muito quando eu comecei a planejar o esporte, eu lembrei da época de prefeito. Criamos o CEP lá do Cambaraí, o CEP lá da Vila Adrien, criamos o CEP aqui na Vila
Egídio Ribeiro, estruturamos melhor um pouco mais a formação de base, as escolinhas, e aí quando veio o governo, Marcelo Miranda estava comigo desde o primeiro momento, que é o atual secretário, né, de Esporte, Cultura e Turismo, mas na época ele ficou na Fundação de Esporte, na Fundesporte, no primeiro mandato. E aí veio o quê? Uma organização. Esse professor que é contratado nas escolas faz muito bem para a atividade inicial. O Bolsa Técnico e Bolsa Atleta, que não existia, eu turbinei ele para dar uma melhor condição. E aí nós vimos aí campeões olímpicos. Eu vi o Rufino, o Yeltsin na Paralimpíada elogiando o Bolsa Técnico, o Bolsa Atleta. Eu vi outros atletas elogiando esse trabalho. Aí veio a estruturação, a arena esportiva nas 79 cidades. Nós criamos uma areninha esportiva nos grandes ginásios. Maracaju, lá, o nosso polo ali da nossa arena, que leva o nome do Adercino, é algo fantástico. Mas veio a reforma de outros ginásios, Grande Dourado, Jardim, Aquidauana, Guanandizão, eu me lembro de Itaquiraí. Agora eu vou inaugurar o último junto com o Rio, que é Jaraguari, porque só tinha 3 cidades que não tinha ginásio esportivo: Maracaju, Itaquiraí e Jaraguari. Eu concluí, inaugurei Maracaju, inaugurei Itaquiraí, agora vai inaugurar, que eu deixei pronto o convênio, na cidade de Jaraguari. Isso, Robert, interiorizou, melhorou o desempenho do desporto. Os jogos escolares hoje, as crianças ficam no hotel, bem acomodado, com boa estrutura, bem alimentado. Isso fez com que Mato Grosso do Sul despontasse. Hoje a gente desponta nos jogos escolares. Eu fui agora em Jardim inaugurar uma escola corrida semana passada. Nós fomos lá receber os alunos que ganharam medalha de ouro no campeonato nacional dos jogos escolares, no tênis de mesa, no basquete. Então eu acho que isso mostra que é você investir lá embaixo, na base, nas crianças, nas escolas, fortalecendo essas estruturas. E isso faz muito bem. Você incentivar esporte, você incentivar cultura, você afasta um pouco o jovem, o adolescente, muitas vezes do descaminho, de ir para o lado do mal, ficar na rua. Ele está ali. Você mesmo tem um belo projeto do Pequeno Cidadão, que é ajudar essas crianças ali na formação da sua personalidade, do seu caráter, treinamento, desempenho, melhoria. Isso afasta o jovem com a escola. Então eu acho que o esporte, o lazer, essa questão cultural também, fez tudo uma mudança para o desempenho que nós temos hoje no Mato Grosso do Sul. Eu não me lembro o número, mas o Marcelo me disse que nós estamos despontando pelo tamanho da população, porque nós somos um estado com 2.400.000 habitantes, perto de São Paulo, que tem 40 e tantos milhões de habitantes, e outros grandes estados. A gente desponta hoje como um dos melhores estados na área esportiva do Brasil. Eu posso falar pelo judô, que é conhecimento de causa. Hoje nós estamos entre os 3 maiores do Brasil. Então imagina, isso é jogamos ali entre São Paulo e Rio de Janeiro. Não, mas são estados gigantes, né? Então um estado pequeno, com pouca população, mostra que o trabalho, aquele trabalho que foi de base, funcionou bem para a gente ter os bons resultados. Investimentos para o nosso estado, a gente viu muito essa transformação com a industrialização, onde você teve esse olhar para todo o estado, onde a gente teve aí, foram mais de 600 bilhões de investimentos privados. Eu acho que quando a gente olhou, por exemplo, organizar a estrutura administrativa, prioridade, nós falamos, regionalização, segurança, MS mais seguro, educação, escola em tempo integral, você precisa também olhar desenvolvimento. Eu reformulei a lei de incentivos, nós criamos uma credibilidade e Mato Grosso do Sul se transformou num dos estados que mais teve investimento privado. Aqui mesmo, Cerradinho, Maracaju, em Paz, em Dourados, em Paz, em Cidrolândia, Arauco, Suzano, Bracel, Coamo, em Dourados, grandes investimentos. A Seara triplicou de tamanho, é a maior planta de produção de produtos suínos da América do Sul, gera mais de 6 mil empregos diretos. O que aconteceu? Mais de 104 mil pessoas obtiveram emprego
nos 8 anos em que eu governei, porque as oportunidades surgiram, industrializou, nós deixamos de ser um estado exportador de matéria-prima para exportar produto industrializado. O milho exporta o álcool, o etanol, o DDG, o subproduto, o óleo de milho, o produto da suinocultura na Aurora e na Seara é o produto, é o que você vai na gôndola do supermercado. Se você olhar lá a Seara, você vê muitas vezes produzida onde? Dourado, Mato Grosso do Sul. Você vai a Aurora, eu fui no supermercado lá com o Thiago, meu filho, mora em São Paulo, produto da Aurora, produzida onde? São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Ali é os produtos. Então o que a gente fez? Mudou o perfil, gerou emprego, um bom programa de incentivo. Mato Grosso do Sul é pleno emprego, Rob. Nós estamos com 4% de pessoas desocupadas. Isso é praticamente pleno emprego. Então eu não tenho dúvida que nós teremos condições de continuar crescendo as oportunidades. Nós vamos ser o olhar para o futuro aí, para médio ou longo prazo, de grandes investimentos privados ainda, gerando emprego, oportunidade. Área plantada, vou te dar um número, 2 milhões e 100 mil hectares plantada em janeiro de 2015. Hoje nós estamos em janeiro de 2026. Passaram-se 11 anos, 4 milhões e 700 mil hectares plantados. Mais que o dobro. O que é isso? Estradas, interiorização, infovia digital, energia, melhorias que nós fizemos que interiorizou as oportunidades para desenvolvimento. Então eu não tenho dúvida, assim, com muita tranquilidade, Mato Grosso do Sul cresceu com a base sólida para os investimentos e segurança jurídica. O empreendedor, ele quer sentar com você, gestor, e dizer assim, eu coloco um investimento. Que segurança que eu tenho? A segurança que nós demos aqui para Cerradinho. A obra nós vamos fazer, a melhoria na rodovia nós vamos fazer. Você lembra que eu fiz toda uma restauração de Maracaju até Itaporã. Agora o anel de Itaporã, que é tirar o trânsito de dentro da cidade, isso fez parte do acordo. Por que a Arauco está lá em Inocência? Eu vou construir o aeroporto, eu vou fazer a 255, eu vou melhorar a rodovia, eu vou fazer o trevo, eu vou levar a pavimentação. Agora nós vamos lá, agora dia 5. Eu e o Eduardo Rito estamos marcados. Nós vamos assinar a ordem de início da ferrovia que liga a fábrica da Arauco até a Ferronorte. É uma ferrovia que vai levar a celulose para ser transportada por trem para o Porto de Santos. Então isso tudo fez parte do quê? Num termo de compromisso. Esse termo de compromisso, quem que assinou? O governador Reinaldo Azambuja. Mudou o governo? Mudou o governo. Hoje é Eduardo Rito. O que o Rito está fazendo? Cumprindo o termo de compromisso. Então isso dá credibilidade, isso melhora esse desempenho. Eu não tenho dúvida que nós vamos avançar muito nos próximos anos ainda em emprego, geração de oportunidades, crescimento econômico, pela credibilidade que o nosso programa de incentivos adquiriu em toda a classe empresarial do Brasil e do mundo inteiro. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no seu governo foi o municipalismo, onde eu lembro que para nós conseguir uma reunião com o governador, nós tínhamos que falar com o deputado estadual mais votado da cidade, para ver qual que era a pauta, para ver se ele ia atender a gente ou não. Você vinha aos municípios ouvir as demandas tanto do prefeito e também dos vereadores, para que a gente pudesse realmente ver o que era necessário para cada município. E a consequência disso foi essa transformação de um modo geral em todos os 79 municípios. Olha, Robert, eu senti na pele o que é a ausência do Estado. Eu governei Maracaju de 1997 até o ano de 2004. Em 8 anos eu passei por 2 governadores. Para não dizer que eu não tive nada, eu tive um apoio de R$60 mil para a ampliação da creche ali do Cambaraí e tive um outro convênio de R$50 mil para o centro aqui de convivência do idoso. Em 8 anos eu só tive isso do governo do Mato Grosso do Sul. Quando eu virei governador, eu falei, eu vou virar a chave, eu vou olhar para os municípios. Aí veio o quê? Essa parceria, dialogar com as lideranças municipais das 79 cidades, obras estruturantes. Olha em Maracaju,
e quantas obras de recapeamento, avenidas, Filinto Miller, aeroporto, melhorias, construção de escola, apoio ali para a reforma dos centros poliesportivos, que colocamos dinheiro tanto para o Olímpia Rocha, para a escola municipal João Pedro Fernandes, as melhorias agora, hospital, maternidade, ampliação do hospital, UTI, tudo isso, estou falando só de Maracaju, mas isso aconteceu nas 79 cidades. Nós levamos o governo para dentro. Eu fui agora inaugurar aqui aeroporto de Jardim, escola em Jardim, fui inaugurar asfalto em Guialote da Laguna, acesso ao frigorífico, foram obras planejadas e idealizadas do nosso governo e concluídas no governo do Rio. E a municipalização aconteceu de verdade. Antigamente era falácia, era conversa fiada. Não tinha, eu sou exemplo. Por que eu aproximei o Estado dos municípios? Porque eu não tive isso quando eu fui prefeito. O Estado estava ausente da minha cidade. Nós ouvimos, você lembra? Ouvimos as lideranças, vereadores, secretários, prefeitos e prefeitas, conversamos com a comunidade e levamos os investimentos importantes para o desenvolvimento. Acesso aqui à Fundação MS, pavimentação, tudo isso fez parte de um planejamento do municipalismo que nós fizemos, que era o governo presente. Hoje é o municipalismo ativo, né? O MS ativo que o governo Rio criou. Então assim, muda de nome, mas não muda a metodologia. O que é isso? É o governo presente nas 79 cidades do Mato Grosso do Sul. Me recordo que a minha primeira visita no seu gabinete foi para você me pedir paciência. Eu vinha cobrando o nosso, enfim, curso de agronomia em Maracaju. E aí agora há pouco eu tive visitando a ampliação ali, com um aporte que está sendo feito na nossa Universidade Estadual de um modo geral, e que realmente houve essa transformação. E o ano que vem nós vamos ter a primeira formatura do curso de agronomia da nossa Universidade Estadual aqui em Maracaju. Mas isso foi em todo o estado, capacitando essa mão de obra e qualificando esses novos universitários. Eu lembro que na época o secretário Rido, ele falou assim: Robert, nós vamos fazer um plano de gestão aqui. Nós temos cursos que não tem mais demanda, nós vamos fechar e nós vamos abrir outros, e em consequência disso, Maracaju está no foco para esse curso de agronomia, para que a gente possa realmente dar essa identidade para a nossa cidade de Maracaju. Olha, Robert, a reestruturação da UEMS nos 8 anos em que nós governamos, ela foi assim fundamental para a ampliação das ofertas de vagas numa universidade pública. Então assim, nós dobramos o número de vagas ofertadas em 8 anos, daquilo que tinha lá em 2015. E aqui foi um exemplo, a agronomia era um sonho, e tem tudo a ver com Maracaju, o maior produtor de grãos, Fundação MS, as fundações de pesquisa que nós temos aqui, MS Integração, que também faz uma pesquisa com qualidade, com tecnologia, para difundir o produtor, mas que é uma escola, é uma base de prática ao aluno. Então, primeira formatura, e não foi só Maracaju. Maracaju, Mundo Novo teve agronomia também, mudamos alguns cursos, né? Diversificamos as oportunidades, geramos outras condições. O Laércio faz um excelente trabalho como nosso reitor. O Alex aqui, que é o chefe da unidade local, um excelente também gestor para a organização da universidade, mas a UEMS cresceu, ampliou vagas para os indígenas. Criamos a Universidade da Maturidade, que é para os idosos, núcleo da Moreninha, lá em Campo Grande, o maior bairro de Campo Grande, Faculdade da Maturidade. Isso é muito bom, isso é você ampliar a oferta também, as pessoas da melhor idade. Então assim, é uma mudança realmente total. Concluí a sede da UEMS, eu peguei ela inacabada, fez parte da obra inacabada, estava lá uma obra, vamos dizer, sem terminar. Como eu concluí o aquário, não sei se você já visitou, muito bonito, por sinal, quem não visitou, agenda uma visita, porque vale a pena. É o maior aquário de água doce do mundo, e eu posso dizer hoje que é o mais bonito do mundo. É muito bonito, está muito bem estruturado, é um lugar realmente
de escola, de conhecimento, bem administrada. Então, assim, eu fico muito feliz, né, de ter conseguido atuar em várias áreas. E a UEMS foi uma área, a Universidade Pública do Mato Grosso do Sul, cresceu, melhorou e ofertou mais vagas para as pessoas do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Hoje tem gente aqui cursando agronomia que é de fora do Mato Grosso do Sul, veio de outras cidades e que estão aí, vão ser formados e vão servir ao país, ao Brasil, por uma universidade pública. E já estão ajudando e muito até o nosso município de Maracaju, como no Quilombo. Aqui no Quilombo ali, onde São Miguel, onde eles apoiam lá, e hoje o Quilombo é um dos maiores fornecedores de hortifruti para a nossa merenda escolar. É isso que eu falo, é a escola, né? Então você tem um aprendizado, mas você tem a prática. Esses alunos vão para a prática, servem ao quilombo, servem à comunidade indígena, servem ao pequeno produtor e servem ao médio e grande produtor. Eu tenho certeza que alguns profissionais que vão se formar aqui nessa primeira formatura ficarão na região dando assistência e apoiando o produtor rural para produzir com mais segurança, para enfrentar o que nós estamos enfrentando, essa seca extrema agora que vai diminuir produtividade num momento difícil. Nós estamos com preço achatado, com juro alto e com grande endividamento do setor agrícola brasileiro. O que nós precisamos? Nós vamos ter que trabalhar de novo um alongamento. Esse é um desafio lá para o governo, para o Senado, para a Câmara Federal. Eu lutei pela securitização quando eu era prefeito de Maracaju. E eu vou lutar de novo, porque não dá mais, Robert, para conviver juro alto com essa questão que nós estamos vivendo do endividamento. Então isso é um projeto, eu tenho certeza que o Lula não vai fazer isso, porque ele não vê com bons olhos o setor produtivo brasileiro. Isso é uma política da esquerda, eles querem criar dificuldade, juro alto, crédito restrito, e nós precisamos juro mais barato, alongamento de dívida para ter tranquilidade. Quando Fernando Henrique, na época, fez a securitização e o PESA, nós tivemos o maior boom de crescimento da agropecuária brasileira e da agroindustrialização. E é isso que precisa voltar. Tempo de pujança, de bonança, de crescimento, para um setor que enfrenta o quê? As intempéries. Aí, olha a seca que está aí. Janeiro, teve a produtora aqui que teve 30 milímetros de chuva em 30 dias. Isso é impossível você produzir com a seca. Só que ele arca com custo, porque não tem seguro, e ainda tem que pagar um juro extorsivo, porque os bancos emprestam com juro alto. Então essa é uma equação que não fecha. Isso é um desafio para o futuro. Nós precisamos de um alongamento das dívidas do setor agropecuário brasileiro, não estou falando só do Mato Grosso do Sul, para poder dar tranquilidade e voltar à época dos juros, não é agiotagem oficial. Pagar custeio com juros de 18%, 17% ao ano é agiotagem oficial. Não dá para uma atividade de risco conviver com isso. Então, nós vamos lutar para que nós tenhamos de novo um alongamento de dívida, uma nova securitização, para uma tranquilidade para esse setor rural de todo o Brasil. Hoje, quando você olha Maracaju, depois de todo esse legado que você deixou para a cidade, não só como prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, o que mais te orgulha para Maracaju? Eu acho que Maracaju orgulha a todos nós, né? Eu que fui prefeito, você que é administrador, é vereador, é gestor aqui também de ações de projetos sociais, é uma cidade que nos orgulha, tem pujança, tem crescimento, uma bela cidade, tem qualificação profissional, tem oportunidades de emprego. É uma cidade assim que orgulha a todos nós. Eu me lembro da pequena Maracaju lá de 1996, prometido, né? 1996, acanhada, uma economia ainda pequena, aí vem. Eu me lembro do Empretec, você falou do Empretec, eu ganhei um prêmio nacional do Sebrae, como município que teve o maior número de formadores de Empretec do Brasil. Eu ganhei lá em Natal, no Rio Grande do Norte, um cavalo bonito de bronze, assim, que eu tenho até hoje guardado.
Isso marcou, porque ali foi o início de uma mudança na cabeça das pessoas. Eu tenho que melhorar meu comércio. O que era o ditado falando que a gente falava lá em 96? Se você comprar em Maracaju, você só tem a ganhar. Ganha emprego, ganha crescimento, ganha oportunidades. E aí a gente começou a mudar um pouco a cabeça também do comércio local. Melhorou as lojas, diminuiu o preço, foi mais competitivo. Isso fez toda a mudança, né? Então eu acho que o Maracaju, Robert, é orgulho para todos nós, né? Uma cidade que me orgulha. Minha gratidão a Maracaju é eterna. Você sabe que eu mesmo, quando estive em Brasília como federal, nunca deixei de olhar para o Maracaju. Nos 8 anos de governo, um olhar para o Maracaju. Quando eu estava na Assembleia Legislativa olhando para o Maracaju, não vai ser diferente. Diz que o futuro a Deus pertence, né? Então, o futuro que Deus reservar para todos nós, você pode ter certeza que o Reinaldo sempre vai ter um olhar para o Maracaju. Primeiro, pela gratidão do apoio que nunca foi me negado aqui. Aqui em Maracaju, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, Maracaju nunca virou as costas em me apoiar. Então, essa gratidão é eterna. Agora com o Rida não foi diferente. Também Maracajuense. Imagina um município que faz 2 governadores. E o Rida está aqui direto, ele está aqui na Sapé, aqui, perto de Vista Alegre, olhando, andando, visitando, conhecendo, e conhece o município inteiro. Então, assim, com Maracaju é gratidão eterna e nós vamos ter sempre um olhar, e é uma cidade que nos orgulha. Orgulha a mim e eu tenho certeza que orgulha você e a todos que vivem aqui nessa cidade. Futuro, o que nós podemos esperar aí? Porque você foi o primeiro governador que fez a história de fazer o sucessor. E agora? Vou falar para você, futuro e prioridade. Primeira prioridade, vou trabalhar muito pela reeleição do governador Eduardo Riedel. Essa é a minha prioridade. Acho que o Riedel merece ser reeleito para continuar um trabalho que vem dando certo pelo Mato Grosso do Sul, um governador que é respeitado a nível de Brasil e internacionalmente também, pelo caráter, pela competência, pelo jeito que governa o Estado. É uma pessoa que muito orgulho de ter sido feito parte da minha equipe e hoje muito orgulho dele governar o Mato Grosso do Sul. Então, prioridade, reeleição do Rio. Junto a isso, nós estamos montando as chapas, deputados estaduais, deputados federais, parceiros, partidos aliados. Eu posso dizer que tem vários partidos aliados. O que resta ao Reinaldo? Eu posso ser candidato ao Senado. É uma decisão que eu vou tomar agora até o mês de abril, março, abril, eu vou tomar essa decisão. Serei candidato ou não serei candidato, eu vou tomar essa decisão ouvindo a família, ouvindo aos amigos, e ninguém tem vaga garantida. Esses dias foi um cidadão me visitar no meu apartamento em Campo Grande, vou te contar essa história, falou: olha, você é candidato ao Senado e está eleito, e eu gostaria de ser seu companheiro de chapa. Eu olhei para ele, igual estou olhando para vocês aqui que estão nos assistindo, e falei: meu amigo, o futuro a Deus pertence. Então quem trilha o caminho é Deus. Se Deus entender que eu devo disputar, eu já disputei eleições em momentos difíceis, eu já ganhei eleição impossível, eu sou grato a Deus. Eu disputei 7 eleições, ganhei 6. Eu perdi só uma, que foi da Prefeitura de Campo Grande, mas perdi ganhando. Eu perdi em 2012, virei governador em 2014, tendo uma votação histórica em Campo Grande. Eu fiz 64% dos votos na capital do Mato Grosso do Sul. Então isso para mim assim, então Deus vai trilhar os nossos caminhos, eu vou estar ajudando. Você sabe que eu gosto da boa política, eu estou conversando com as lideranças, ajudando o Riedel a montar a chapa. Terça-feira eu vou em Brasília para uma conversa com o nosso pré-candidato a presidente da República, o Flávio Bolsonaro. Vou conversar com o Rogério Marinho, vou conversar com o Valdemar. Nós vamos ter umas conversas ali para a gente organizar essa estrutura. Eu mudei de partido do PSDB depois de 30 anos para o PL, a convite do presidente Bolsonaro, do Valdemar e do Rogério, para reestruturar aqui. O que eu entendo que nós temos que fazer? Se unir a direita com o centro, nós temos chance de ganhar da esquerda. Na política você não tem inimigo, você tem adversário.
O meu adversário, eu não gostaria de ver o Lula governando o Brasil a partir de 2027. Eu acho que é um atraso para o Brasil. Acho que 3 mandatos para o Lula já está de bom tamanho. O Brasil está aí mergulhando numa recessão de novo. Isso que eu falei, é um presidente que não gosta desse segmento da agropecuária brasileira, que é um setor pujante, que contribui com o Brasil. Então, assim, respeito as posições dele, mas não concordo com as posições. Então, nós vamos montar um palanque de direita pelo PL e os partidos aliados, PP, União Brasil, Republicanos, PSD, MDB e outros partidos, o próprio PSDB, para a gente fazer um palanque com robusto, com boas propostas para o Mato Grosso do Sul, pelo Brasil, para a gente poder enfrentar o que você está vendo ali em Brasília. Brasília está complicado. Interferência, a política, a Constituição, quando foi escrita em 1988, ela disse assim: os poderes são harmônicos, mas independentes. Hoje tem uma interferência brutal do judiciário brasileiro no executivo e no legislativo. Isso não pode. Isso cria um desequilíbrio. O judiciário cuida da parte dele, o executivo da parte dele e o legislativo da parte dele. Nós do legislativo, você legislativo, você faz a lei para o Marcos Caldeirão executar a lei. Você aprova ou reprova a lei. E no Brasil, infelizmente, não está sendo assim. O legislativo aprova uma lei, o Supremo intervém. O legislativo aprova uma emenda constitucional, o Supremo intervém. Então, amigo, vamos pôr as coisas no devido lugar. E isso só vai acontecer nesse novo Congresso que vai ser eleito esse ano de 26, vai tomar posse em 27, para restabelecer de novo a segurança jurídica e, como diz o ditado popular, cada um no seu quadrado. O judiciário cuida do judiciário, o legislativo do legislativo, o executivo do executivo. Infelizmente, hoje não está sendo assim, nós precisamos tomar algumas atitudes. E são essas atitudes que eu tenho certeza que nós vamos ter o grande desafio para tomar a partir de 2007. Então, o recado: futuro a Deus pertence. Até o que Deus entender que é o caminho que nós vamos trilhar, nós vamos estar aí seguindo com essa prioridade que eu te falei. Você é um fã da pesca. Volta e meia, a gente sabe que você está indo aí, tendo esse tempo de pescaria, esse tempo de lazer. Tem alguma história engraçada de alguma pescaria aí que você pode dividir com a gente? Ô Robert, pescador fala que todos são mentirosos, né? Sempre o maior peixe escapa, a linha arrebenta, a coa na hora de tirar, não sei o que, mas é uma realidade. Você tem histórias engraçadas. Eu mesmo tenho uma foto de um jaú que eu peguei ali em frente ao Forte Coimbra, com uma curimbinha desse tamanho, com as olhos desse tamanho, que pesou mais de 60 quilos, e que nós tiramos, eu tenho foto e vídeo de eu tirando e soltando ele, que os caras falam que, na verdade, o anzol não entrou na boca do jaú, ele ficou do lado aqui, assim, encostado. E aí, então, é mentira? Não, não é mentira, tem prova. Quem estava comigo? Estava o Ratinho, que é o piloteiro, estava o Rodrigo, estava até o João César aqui, que era deputado na época. Então, assim, agora mesmo, eu fui lá em Manaus, peguei um avião, fui para Santa Isabel do Rio Negro, 100 quilômetros, divisa para a Venezuela, novembro de 25. Rio Negro cheio. Rapaz, nós pegamos uns tucunaré, coisa mais linda, eu postei na rede social, então assim, eu gosto da atividade da pesca. Eu enfrentei o pesca e solte, eu enfrentei parar de pescar dourado, pode pescar, mas tem que soltar, diminuindo, hoje aumentou o estoque de dourado, aumentou. É a pesca esportiva, essa que dá prazer, você pega o peixe gigante, aqui no Rio Dourado estão pegando surubim de 60 quilos, dourado de 15 quilos. Agora, se você pegar e soltar essas grandes matrizes e esses reprodutores, vai aumentar mais os peixes. Então, eu acho que a gente tem que preservar, cuidar do meio ambiente. Eu tive lá agora no Touro Morto, lá no ano passado, onde a onça comeu lá o Jorginho. Eu fui lá visitar até o seu Eduardo, que é dono ali do Touro Morto, conversei um pouco com ele.
Ali é um lugar que você, além de você ter peixe, você vê um lugar que você vê mais onça pintada, talvez do Brasil. Você vê no barranco, você filma, você tira foto. Então, assim, o meio ambiente é algo fantástico, né? Então, a história da pescaria tem inúmeras histórias aí que eu posso contar para você, algumas engraçadas, algumas que a gente pode dizer, mas assim, eu sou apaixonado pela pesca, é um esporte que eu gosto. 2025 eu pesquei bastante, 2026 provavelmente a gente vai pescar menos, mas não vamos deixar de ter algumas pescarias, e aí você vai me dar o prazer de eu mandar os vídeos para você colocar aqui no podcast, para mostrar que não é história de pescador. Realmente a gente pega alguns peixes muito bonitos, exemplares, filma e solta para preservar o meio ambiente. Hoje que tem muita inteligência artificial nesse meio também, né? Mas é fácil de perceber o que é inteligência artificial e o que é real. Então a vida real nós vamos mostrar para vocês aí a história. Chegando no final, eu quero, antes de mais nada, te agradecer por todo esse, para mim, um privilégio. Eu tive uma satisfação até dividir isso com você, que eu me recordo que você veio no lançamento da exposição, e aí terminou essa exposição, a gente saiu para jantar junto. E eu pude sentar ao seu lado ali na fundo de quintal, e aí eu falei assim, eu nunca imaginei que eu sentaria ao seu lado, porque eu já estive do outro lado ali te servindo na época como garçom, na época como você prefeito de Maracaju. Então assim, para mim é um cara que eu realmente tenho muito orgulho hoje de ter você como um amigo, um cara que realmente a gente viu e eu sei o quanto foi difícil todo esse enfrentamento, não só para a gestão do governo, mas também no âmbito familiar. Mas eu gostaria que você pudesse deixar aqui uma história que você lembrasse assim, que você viveu em todo esse período e falou assim, não, isso aí que realmente fez com que valesse a pena todo esse sacrifício. Porque muita gente não faz nem ideia do sacrifício, o que a gente abre mão, às vezes de estar com os nossos familiares, o senhor agora com seus netos, filhos e tudo mais, e acusações às vezes infundadas. Mas a gente também tem um lado bom que realmente faz com que a gente fala, não, é para isso que a gente vive esse propósito. Olha, Robert, eu acho que assim, a maior gratidão que eu tenho realmente é com a população do Mato Grosso do Sul. Porque eu passei por bons momentos na política, momentos extremamente difíceis, como foi a reeleição de 2018, sobre uma enxurrada de uma denúncia mentirosa, inverídica, acusaram de corrupção, de ter feito acordo na época da delação lá da JF, da JBS, que não é verdade. Eu tenho certeza que a justiça vai provar isso, eu sempre falei, eu confio na justiça do Brasil e do Mato Grosso do Sul, mas ali eu fui injustiçado, mas mesmo naquele momento difícil eu tive assim, a confiança da população. Então isso a gente não esquece nunca, dos momentos difíceis e do apoio da população. Então assim, eu sou muito grato por tudo, eu sou uma pessoa que acredita. Hoje mesmo acordei cedo ali na Fazenda Taquara do Sul, a primeira coisa que eu fiz, eu levantei, fui lá na igrejinha que eu tenho ali, você conhece, acendi a vela ali da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, fiz 2 orações ali, e agradeci, né, a Deus pelas amizades que a gente construiu, pela família bonita que a gente tem, pelos amigos e principalmente pelas pessoas que sempre confiaram em nós. Eu sei que a vida pública, ela não é fácil para ninguém, não é fácil para você, não é fácil para o Marcos Caldeirão, que é o atual prefeito, não é fácil para o Riedel nem para mim. Tem pessoas que confiam, tem pessoas que criticam, e democracia é isso. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas a maioria fala, a maioria se expressa pelo voto, e democracia é isso, é o voto. Você pode até não concordar, mas o voto te coloca ou te tira. Eu sei que vocês também foram injustiçados, eu acompanhei muito de perto o assunto de todos vocês, confio na lisura do trabalho que vocês fizeram e fazem pelo Mato Grosso do Sul, pelo Maracaju e por todos nós. Então assim, cabeça erguida, olhar para frente,
trabalhar pelo município, trabalhar pelo Mato Grosso do Sul, trabalhar pelo Brasil, confiar nas instituições, né? Tem que ter essa confiança, senão você quebra um elo dessa corrente, confiar nas instituições e continuar. Política não é profissão, política é missão. E é uma missão nobre quando ela é exercida com caráter, com responsabilidade, com planejamento, o olhar para as pessoas, principalmente as pessoas que mais precisam, é um olhar que precisa ter. Então, assim, eu sou muito grato a todos os momentos da vida, pela família bonita que me deu, pelos amigos especiais que eu tenho, um deles é você sabe que a gente construiu, eu olhei emocionado a foto do teu pai ali, que era um amigo nosso também, uma pessoa que me deu muito assim, prazer, lá desde 1996, que ele sempre foi do MDB, né? Sim. Isso, e aí me ajudou naquela eleição lá, naquela articulação que eu fizemos ali na época, era Reinaldo, era Nestor Musi, de repente deu Reinaldo com Nestor Musi, e nós ganhamos a primeira eleição, fizemos um belo trabalho. Então, assim, é uma gratidão que eu tenho a você, às pessoas, aos amigos aqui de Maracaju e de todo o Mato Grosso do Sul e do Brasil. Isso a gente leva para a eternidade. E nós vamos estar sempre focados. As novidades eu vou te contando aqui para o seu podcast. O primeiro peixe que eu pegar, a hora que abrir a pesca, eu vou postar e vou mandar para você distribuir aqui para mostrar que não é inteligência artificial, é real. É peixe de verdade, não é fabricado pela inteligência artificial. Então eu quero só agradecer, né, a você, a equipe aqui, né, do podcast. Obrigado pela oportunidade, espero ter levado informações importantes e agradecer a você, né, cidadão, cidadã que nos acompanha aí, pelo carinho. Vamos estar sempre juntos, que Deus nos abençoe, vida longa a todos nós e tamo junto. Com isso a gente encerra esse podcast que para mim assim é uma honra receber ele aqui, que é um grande amigo e principalmente alguém que realmente deixou um grande e com certeza vai continuar ajudando muito, não só Maracaju, mas o nosso estado de Mato Grosso do Sul e com certeza o nosso país. Reinaldo, obrigado, valeu, Deus abençoe, um forte abraço, não esquece, fala comigo!